Até domingo nós estamos aqui, mas cada noite Deus tem uma porção especial da sua palavra para nos alimentar em nome de Jesus. Então não fique disperso, não converse, não se distraia, fique atento para que toda a atenção esteja voltada à palavra do Senhor nesta noite em nome de Jesus, amém? Canta assim: fala Jesus querido. Nossa irmã Jasmine, eu sei que bendito é o nome do Senhor. Louvemos a Deus por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite, não é? Eu digo que vim à casa do Senhor, já vim com o espírito de adorador. De adorador, irmãos, porque nesses últimos dias nós precisamos estar vivendo em oração, não é? Então o texto que foi nos dado nesta noite foi lido e nós vamos só lembrar a igreja o que Deus tem para falar para nós nessa noite, e para mim também, viu? Não é só para a igreja não, é para mim também nessa noite. Então, lá em 2 Crônicas, não é isso? 2 Crônicas 7, a partir do 11, foi o versículo que o nosso pastor, ele nos mandou, né? Então diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente ofertou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se eu encerrar os céus e não houver chuva, ordenar aos gafanhotos que não consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora olha para o teu irmão, diz assim para ele: você é o povo de Deus. Agora olha para frente e diz: nós somos o povo de Deus. Aleluia. Agora senta, adorando e dizendo que Deus é bom, e porque Ele é bom, e Ele é bom em todo o tempo, e Ele está aqui justamente porque Ele é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, não havia necessidade nenhuma de estarmos aqui buscando a um Deus morto, mas só estamos aqui porque o nosso Deus, Ele vive, Ele está vivo e Ele está aqui conosco, não é? Cantamos tantos louvores, e esses dois últimos louvores que começou a louvar: se eu não te ouvir eu morro, se eu não te ouvir eu não prospero, né? Mas nessa noite o Senhor está falando conosco e irá falar através desta palavra. Meu irmãos, essa palavra, eu estava orando que Deus começa a falar com Salomão lá no capítulo 1, quando ele começa a falar com Salomão, e Salomão está orando. Você vai ver isso lá no capítulo 1 de 2 Crônica, né? Que diz assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres que eu te dê. E a resposta de Salomão foi: e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, o meu pai, que tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Porque Deus levanta
Salomão como rei, da nação de Israel. Por isso que Salomão, quando Deus pergunta o que ele queria de Deus, e Salomão disse assim: Senhor, peço que me dê sabedoria para guiar o teu povo, porque é o teu povo, e o teu povo será um povo que tem conhecimento. Aleluia! Porque antes de Salomão já tinha vindo o povo, já tinha vindo outros reis, e Salomão sabia que não seria fácil lidar com o povo de Deus. Por isso que quando Salomão está ali esperando de Deus uma resposta, ele pede que Deus lhe dê sabedoria. Aleluia, E Deus ali abençoa Salomão e diz assim: tu não pedistes riqueza, mas Deus dá a Salomão muitas riquezas, e Deus ainda diz: ninguém na terra haverá que tenha as maiores riquezas que tu, Salomão. Porque Deus, quando Ele escolhe e quando Ele promete, é a escolha de Deus. Pode se levantar quem se levantar, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe para a glória do nome dEle. Ele escolhe para a exaltação do nome dEle. Ele escolhe para que dê a Ele sabedoria, para que possamos guiar o povo dEle. E é isto que nesses últimos dias a igreja de Cristo precisa pedir ao Senhor: é sabedoria. Porque quando a sabedoria vem de Deus, a igreja entende que ela precisa orar, que ela precisa buscar, que ela precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Então é por isso que aqui, irmãos, é outra resposta de Deus para Salomão. Porque se você for ler lá no capítulo 6 de 2 Crônica, Deus também dá resposta aqui, aleluia, no capítulo 7, quando no capítulo 6 Salomão ora ao Senhor e diz, e a Bíblia, eles não vou ler tudo porque a oração é imensa, mas o começo da oração diz assim: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados, e Salomão estava ali buscando ao Senhor, orando e abençoando, porque já havia construído o templo, mas ele precisava da resposta do Senhor. Porque não é somente construir, porque tem muitas construção que não tem presença de Deus, tem muitas portas se abrindo, que Deus não está na história, que Deus não está no negócio. Mas quando Salomão, ele ergue o templo, que ele ora de pé perante o altar do Senhor, ele queria novamente uma resposta de Deus. E nas orações de Salomão, ele pede a Deus, ele começa a narrar o que ele tinha feito na vida do seu pai Davi, o que ele fez, as promessas, e ele estava vendo que ela estava se cumprindo. Aleluia. E este capítulo, irmão, de 2 Crônica, sempre que a gente lê, e hoje eu comecei a ler a ele e entendi que Deus estava aqui dando uma resposta para Salomão, porque ele ora aqui no capítulo 7. Salomão também começa a orar ao Senhor, e ele vai orando ao Senhor, e quando chega aqui, irmãos, quando ele diz assim, ó, e assim naquele tempo celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, muito grande a congregação, desde a entrada de Anaté até o rio do Egito. Aleluia. E ali Salomão começa a falar com Deus e dizer a Deus. Mas aqui, irmãos, no capítulo 11, aleluia, quando Salomão, aleluia, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão atentou em fazer na casa do Senhor, porque estava escrito, Davi era um homem de guerra, mas ele desejava construir um templo, uma casa de oração, para adoração ao seu Deus. E Deus disse que Davi não poderia construir, porque Davi era homem de guerra, e as suas mãos estavam sujas de sangue. Mas no
filho, haverá um da tua descendência, este vai construir uma casa de oração, aleluia, para a glorificação do meu nome, aleluia. Irmãos, e quando Davi ora e Deus dá resposta, quando Salomão ora e Deus dá resposta, aqui no capítulo 7:14, e Deus diz assim, aleluia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aleluia, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que antes, lá atrás, Salomão começa a dizer ao Senhor, aleluia: Deus, se o teu povo pecar, porventura, quando eles vierem a ti na tua casa de oração e te pedir perdão, tu vais perdoar, Senhor. Aí o Senhor vai escutando as orações de Salomão, e a resposta de Salomão, de Deus para Salomão é esta: se este povo que chama o meu nome, aleluia, o nome do Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, é o povo que se chama pelo meu nome. Olha, Salomão, se eles pecar, mas entrar nesse templo arrependido, com o coração convertido, eu perdoarei os seus pecados e forçarei a sua terra, se eles se arrependerem. Aleluia. Deus estava dando a Salomão a promessa de que sua palavra se cumpriria. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é a minha nem a sua, mas é a dele, e a dele se cumpre. Pode abalar a terra, o céu e o mar, o inferno pode se levantar, mas quando Deus diz para o diabo, só até aí não mais, ele se aquieta, porque ele sabe quem está falando com ele é o dono do céu, da terra e do inferno, e o diabo não prevalece. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, porque reconhecer, porque nós precisamos neste dia reconhecer, aleluia, aleluia, que Deus, ele é o Senhor. Então, se humilhar ao Senhor, aleluia, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, o que podemos dizer quando nos ajoelhamos diante da grandeza de Deus? Porque se fôssemos olhar, nós não éramos nem dignos de nos ajoelharmos diante de um Deus tão poderoso, aleluia. Então precisamos reconhecer que somos pequeninos diante da grandeza de Deus, aleluia. Estar diante dele, aleluia, em humilhação, é reconhecer que somos pequenos, mas que ele é grande, aleluia, que ele é poderoso, aleluia. Quando Deus diz buscar a face de Deus, aleluia, é equivalente, aleluia, a desenvolver um relacionamento com ele. E ele estava dizendo: se buscar a minha face, porque a igreja de Cristo precisa, aleluia, ter relacionamento de intimidade com Deus, aleluia, aleluia. E nesses últimos dias, irmãos, a igreja tem deixado de ter relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz lá em Mateus 6:6, aleluia, que Deus é um Deus que nos convida a buscar a ele na intimidade. É por isso que ele diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, aleluia. Se você for ler lá em Mateus 6:6, a igreja de Cristo não deve só orar quando estamos aqui, mas precisamos ter intimidade com ele, é buscar a face dele, na intimidade com ele. E para ter intimidade com Deus, aleluia, muitas vezes, aleluia, não é na sala, não é na cozinha, aleluia, mas é no quarto, onde há maior intimidade, aleluia. O quarto da casa que tem mais intimidade é o quarto, porque pode chegar alguém na tua casa para visitar, você vai entrar ou no terraço ou na tua sala. Se for alguém muito íntimo, aí
quarto. Por isso que Deus diz: fecha a porta do teu quarto. Aleluia. E em secreto orarás ao teu Pai, e em secreto Ele vai te responder. Aleluia. E é por isso, aleluia, que a resposta de Deus para Salomão foi essa: que o seu povo, aleluia, se porventura pecasse, aleluia, mas se humilhasse, Ele responderia a oração daquele lugar. Aleluia. Então nós estamos vivendo em tempos difíceis, que é necessário se fazer campanha, é necessário se chamar alguém para pregar, porque muitas vezes a igreja perde a intimidade com esta palavra, que é a palavra de Deus. Porque o homem falando aqui à frente, ele pode errar, mas quem lê a palavra de Deus sabe que esta palavra é pura e verdadeira e fiel, ninguém pode mudá-la. Aleluia. Por isso que Jesus diz na sua palavra que quem é santo, santifique-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais. Porque nesta noite nós estamos falando de oração. Mas oração é relacionamento, é conversa, é intimidade com Deus. É com Deus, viu? Porque às vezes a gente quer contar tanta gente e as pessoas nada resolvem. E vai falando para um e vai falando para outro, e parece que a coisa vai piorando. Mas quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente ora, entra no templo agradecendo e dizendo: aleluia, Deus, o Deus de intimidade, Ele ouviu a minha oração. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Precisamos nesses últimos dias buscar ao Senhor sem reservas, sem observar o que está na nossa esquerda ou na nossa direita, mas entender que somos um povo que foi comprado, lavado, purificado para estar na presença do Senhor. É muito bom quando se está louvando e dizendo: se eu não te ouvir, não é? Se eu não te ouvir, eu morro. Mas quando Deus entra na intimidade, que quer falar e diz: tem que ser assim, tem que se arrepender, tem que confessar o pecado, tem que deixar a soberba, tem que fechar a boca. Aí alguém te diz: não é Deus não, não é Deus não, porque Deus tem que responder de acordo com aquilo que eu peço. Não, Deus responde de acordo com aquilo que está no coração dele, porque tudo é para a glória dele e louvor dele. E o templo, ele está presente se a igreja também estiver presente com ele. Aleluia. Não é só cantar, porque se eu não cantar e você não cantar, os pássaros louvam o Senhor, os anjos louvam o Senhor, os querubins louvam o Senhor. Aleluia. Eles louvam reconhecendo a grandeza do Deus grande. Porque quando eles louvam, os querubins dizem assim, ó: santo, 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 santo. Ai, a sobranda da Machaia é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Deus não precisa nem de mim nem de você para adorar a Ele, mas Ele quer te usar e me usar como canal de bênção, porque assim não valeria a pena Ele ter morrido numa cruz. Mas Ele morreu porque Ele quis que eu e você fosse amigo íntimo dEle, fosse instrumento de bênção, fosse vaso de honra para a glória dEle. Sabe por quê, irmãs? Estar na presença do Senhor não é fácil. Aleluia, mas também não é impossível. Porque quando se busca Ele, a Bíblia diz que Ele é renovador de forças. Aleluia. Ele nos enche da sua graça. Aleluia, que é um favor imerecido. Porque a graça é um favor imerecido que nem eu nem você merece. Mas Ele nos enche da graça, da unção, do poder, da ousadia. Aí Ele diz: agora vai, diz que eu sou grande. Aí a gente pode cantar como foi cantado: grande, meu Deus é grande, porque o teu Deus tem que ser grande. Aleluia, mas não é só no momento da bênção não, viu? É no momento das dificuldades
Ele aparece como Deus grande. Então esse povo está chamando pelo meu nome, Salomão. Realmente é meu povo. Mas que ele, quando pecares, reconhecer que eu sou o Senhor e estou pronto a perdoar, porque Ele está pronto a perdoar. Hoje nós queremos uma igreja de movimento, mas que movimento é este que queremos? Porque se nós não vimos o cativo ser liberto, não tem movimento de Deus. Se nós não vemos o enfermo ser curado, não tem movimento de Deus. Qual é o movimento que a igreja precisa nesses últimos dias? É de sinal e de prodígio e de vidas quebrantadas no altar. E de vidas quebrantadas no altar de Deus. Aí a gente não entende, porque quando Salomão edifica aquele altar, tudo ele bota, além de tudo que ele vai colocando no altar, construindo as paredes, os vasos de ouro, de tudo, ele começa a entender: Senhor, é para ti, é para a glória do teu nome, porque vidas entrarão neste lugar. Senhor, alguém vai orar aqui, alguém vai clamar aqui, e é para a glória do teu nome, é para a louvor do teu nome, porque eu sou só o Salomão, mas tu és o Deus. Aleluia. E eu tenho visto nesses últimos dias tantas soberbas dentro da casa do Senhor, tantas pessoas achando, aleluia, que o que faz já é demais, que o que faz já está bom, ou é melhor não fazer nada. Se é melhor não fazer nada, então não espera as bênçãos de Deus. Se é melhor ficar só orando, então fica. Se é melhor ficar só sentado, então fica só sentado. Porque se eu não tenho compromisso com Deus, Deus não tem compromisso comigo. A igreja de Cristo precisa ter compromisso com Ele. Relacionamento. Quando é que eu oro? Vamos fazer 7 campanhas na igreja, irmã. Quando é que eu oro? Quando eu vou no ciclo de oração, irmã. E a tua intimidade com Deus, e o teu relacionamento com Deus, e o teu particular com Deus. Às vezes, irmãos, somos tão mal-educados, porque a gente entra no altar e ora, e pede, depois se levanta e diz: chorei, Senhor, que bom, tu já ouviste a minha oração. E a gente não dá tempo para ficar lá, deixar as lágrimas cair e dizer: Senhor, agora o meu ouvido, o meu espírito está sensível para ouvir a resposta que tu tens para me dar da minha oração que eu fiz diante da tua presença. Agora, Senhor, a minha alma se liceia, porque eu quero ouvir a tua voz. Aleluia! Não é orar 2 horas sem deixar Deus falar. Ore, mas espere resposta de Deus no altar. Não saia do altar sem resposta. Mas eu já orei, mas não esperou resposta. Quem ora tem que esperar resposta. Salomão não fez nada sem antes orar e ter a resposta de Deus. Tantos crentes que dizem: eu vou desistir, porque eu oro tanto e não vejo nada, porque ainda não esperou no altar a resposta de Deus. Aleluia. Davi entrou dentro de uma caverna porque ele tinha medo de morrer. E ele fugiu para não morrer, porque ele também não queria tocar no ungido de Deus. E quando Davi entra naquela caverna, ele encontra homens numa situação muito pior do que ele, mas que esperava que Deus falasse com ele. E quando Davi sai daquela caverna, ele precisava de um exército. E naquela caverna tinha 400 homens. A Bíblia diz que tinha homens angustiados, soberbos, homens com medo. Mas Deus disse para Davi: eu vou levantar um exército. E Deus levanta um exército para Davi, que aparentemente era falido. Mas Deus disse: é estes homens que eu usarei, Davi. Ele será o teu exército. Não é, irmãos? Vai falar que Deus quebra protocolo, e Deus quebra mesmo. Davi entra na caverna pensando que ia estar sozinho, escondido, ou pensando: a minha situação é pior do que a de todo mundo. Aí Deus diz: é aí, Davi, quem está dentro da caverna agora, Davi, são homens atribulados, endividados, angustiados, mas são eles, é eles que eu vou usar.
aqui sem que antes tu me responda, porque quem espera a resposta de Deus não duvida de que ela venha. Aleluia, aleluia. E nessa noite, esta foi a resposta de Deus para Salomão. Se o meu povo, sabe porque a gente chama tanto Deus de Deus, né? Chama tanto, Deus, tu és meu Deus, Deus, tu és meu Senhor, Deus, tu és, mas quando a coisa aperta, aí a gente diz assim, oh Deus, tu não está ouvindo minha oração não. Sabe por quê? Intimidade, se não tem, também a gente não tem esperança. Só tem intimidade, só tem esperança quem tem intimidade. Só tem esperança quem espera no altar. Só tem esperança quem não desfalece, mesmo que tudo esteja aos nossos olhos até perdido. Mas quando a gente lembra que o Senhor diz que Ele não perde uma guerra sequer, então há esperança para nós, a vitória para as nossas vidas, a entrada de Deus nas nossas casas, a entrada de Deus nas nossas vidas, porque há intimidade. Porque essa intimidade, ela foi dada quando Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado. Aí a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu acesso para a intimidade com Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer sufocar líder, às vezes a gente está toda troncha e a gente diz o culpado é o pastor, o culpado é o ministério. E a tua intimidade com Deus, ministério não te salvou, ministério não morreu na cruz. Obedece, busca a face do Senhor, ora pelo ministério, tenha intimidade com Deus antes de falar. Porque quem tem intimidade com Deus não tem a língua solta. Quem tem intimidade com Deus não fofoca. Quem tem intimidade com Deus não faz a gente maldizer o ministério onde estamos. Quem tem intimidade com Deus não olha diferente, mas olha com olhar de amor, com olhar de restauração, com olhar construtor, com olhar que diz assim, parece que não tem jeito, mas o Deus do impossível, Ele transforma, Ele faz, Ele dá vida, Ele restaura, Ele salva, Ele cura. Aleluia. Nós precisamos nesses últimos dias, aleluia, quer buscar a face do Senhor, ter intimidade com Ele, ter intimidade. Eu não aguento orar sozinha 2 horas não, Deus me livre, meu Deus, vou não orar não, 2 horas sozinha, eu vou dizer tanto o que é o Senhor. Aí é por isso que se diz, às vezes pede até muito, mas não para ouvir, sabe? Porque Samuel, quando ele não entendia o que era a voz de Deus, mas que ele procurou e foi até ali, ele disse, quando ouvires novamente esta voz, tu vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Até enquanto Samuel era criança e não entendia ainda, mas alguém ensinou. Aí o Senhor está dizendo nesta noite, está buscando a minha face, então fique em silêncio para eu falar. Fique em silêncio que eu vou falar. Fique na minha dispensação, fique na minha intimidade, fique no altar, eu vou falar. Você entrou aqui para quê? Para falar ou para ouvir Deus falar? Você entrou aqui para quê? Para só receber ou para, aleluia, glorificar o nome dele. Sabe por que a gente tem uma mania assim? Estou indo, meu Deus, hoje para a casa do Senhor. Ô irmão, estou tão abatida. Eu vou, sabe, mas eu vou só para buscar mesmo. Quando o crente tem intimidade com Deus, ele diz assim, Senhor, eu estou indo para te adorar. Ainda que tudo pareça misturado lá, Senhor, ainda que aquela voz que diz que não tem jeito, mas eu vou te adorar, porque a tua palavra diz, Senhor, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E eu vou entrar para te adorar, e eu sei que quando eu te adorar, aleluia, tudo vai se mover, aleluia. Então acredite nisto, venha para a casa do Senhor adorar.
E a resposta da oração vai chegar quando você tiver intimidade com Deus. A intimidade com Deus faz a diferença. Faz a diferença. Sabe, irmãos, às vezes o segredo de alguém ver alguém muito alegre é entender que aquela pessoa está muito bem. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Aí ontem eu recebi assim umas notícias não muito boas, mas eu disse que para Jesus é bom demais. Aí veio uma notícia, eu estava no trabalho, ele ligou e disse, meu sobrinho estava lá, que trabalha na mesma firma, e eu vi que ele estava chorando muito. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, tia, o meu irmão está mal, ele tomou 3 tabelas de comprimido para morrer, e ele foi socorrido, ele está até agora internado, né? E ele foi socorrido, tia, e ele está muito mal, ele tem o cabelo muito grande, rapou a cabeça toda, e tomou 3 tabelas de remédio. E eu trabalhei de manhã e de tarde eu estava no círculo de oração. E o outro, ele fez uma cirurgia de um acidente de moto. O ferro da moto, o rapaz que acidentou ele entrou de um lado para o outro no pé. Ele tem plano de saúde e não arrastou ele com tudo para torar a perna, porque o carro ficou na frente. O motorista que vinha fechou a moto. E ele já fez, irmãos, 2 cirurgias no pé, porque a primeira rejeitou as ferragens, a segunda novamente, e agora ele foi socorrido de novo para a 3ª cirurgia. Aí eu disse assim, glória a Deus, porque o meu Redentor vive. Não é? Porque eu sei que essas coisas nos sobrevêm, mas não é para pararmos, é para dizer, o meu Redentor ele vive, eu estou no altar do Senhor, eu estou na intimidade do meu Deus, e Ele vai trabalhar ao meu favor. Então foi isso que eu disse, e à tarde eu fui para o ciclo de oração da glória, aleluia, dizer que Jesus é bom em todo o tempo. Né? E a vida dele foi poupada, porque todos os dias estão com vida. Agora o que Deus vai fazer é com Deus, porque Deus é Deus e Ele sabe trabalhar. Então nessa noite, irmãos, a intimidade com Deus que nós precisamos ter não é só aqui não, viu? É dentro do teu lar, é dentro da tua casa, é na tua vizinhança, para quando você entrar neste lugar, você entrar como vencedora, você entrar que quando você louvar, não ficar só aqui não, ó, mas passar daqui e Deus receber na sua glória e dizer, eu estou mandando resposta para a minha casa de oração, eu estou mandando resposta para os meus servos que estão me clamando naquele lugar. Porque foi isso que Deus disse para Salomão: quando orar, buscar a minha face e se arrepender, eu ouvirei dos céus. Aleluia! Eu vou enviar a resposta. Ele disse, eu sararei. Aleluia, porque Ele sara. Aleluia, Ele cura o soberbo. Ele cura, irmão, porque Ele é Deus. Aleluia. E não é fácil, porque a cada dia o Senhor nos testa e o diabo nos tenta, não é? Eu tenho uma mãe de 88 anos que tem uma capacidade no coração. Eu tenho uma irmã que já fez 4 cirurgias de coração, né? Eu tenho outro irmão que já fez uma cirurgia de coração. E nós estamos aqui dizendo que Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é vida, Ele é cura. Renuncie ao mundo e creia que Deus faz. Deus faz, irmãos. Deus faz. Quando eu aceitei Jesus eu tinha 23 anos. Hoje estou com 59. Nunca pensei em retroceder. Muitas coisas me sobreveio, mas eu creio no Deus que perdoa pecado, que sara a terra, que ouve a oração daqueles que se humilham perante Ele. Aleluia. E não é porque a gente tem tempo bom, não. Porque eu louvo a Deus, porque Ele é sábio. Ele disse que no mundo a gente teria aflição, mas eu dou glória a si mesmo no meio das aflições. Aleluia. Ele não prometeu nenhuma riqueza, mas Ele prometeu que Ele iria para o céu e voltaria para nos buscar. Esta é a riqueza que nós devemos ter. Então que esta noite seja uma noite de reflexão. Deus respondeu às orações de Salomão, Ele quer responder também a sua.
Ele quer responder também a mim. Senhor, faz tanto tempo, porque eu não acredito, irmãos, aleluia, que o crente que tem intimidade com Deus, ele vai orar 100 anos, 50 anos, 40 anos, 20 anos, sem ter nenhuma resposta, e por fim ele se afastar da presença do Senhor. Mas eu acredito que o crente que tem intimidade com Deus, venha o que vier, ele está dizendo: meu Deus, ele vai fazer, o meu Deus, ele vai fazer, porque ele é Deus, ele está comigo, ele é o meu Senhor. Aleluia. Crentes que se afastaram já disseram até a mim mesmo: ai, irmão, eu saí, orei tanto e não vi nada, porque não parou para ouvir o que Deus queria falar. Pare, escute. Se você ora 2 horas, se tiver de esperar mais 1 hora de joelho e dizer para Deus: eu não saio daqui, Senhor, até que tu me responda. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Você não vai sair da mesma forma. Você vai sair renovada. Você vai sair refeita. Você vai sair glorificando. Você vai sair transformada. Aleluia! Porque só se sai transformado. Eu não acredito que um crente diz: eu entrei na presença do Senhor e saiu da mesma forma, não mudou em nada, não viu nada, não fez nenhuma diferença na sua vida. Você não entrou na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, aleluia, que aonde Jesus passava, milagre acontecia. E o Espírito de Deus está neste lugar. E se você quer que milagre aconteça na tua vida, comece a ter intimidade com Ele. Não é de todo jeito, não é de qualquer maneira, não é como você programa. É dentro da programação de Deus. É dentro da vontade de Deus, é dentro do querer de Deus. Porque quando o querer de Deus está agindo, tudo se cumpre. O templo foi construído porque estava na programação de Deus. Salomão conseguiu edificar a casa de oração. Estava na programação de Deus. E se estiver na programação de Deus, ninguém impede, irmão. Ninguém impede. Acontece porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu tenho um trabalho que talvez alguém diga assim: meu Deus, que trabalho tão bom, né? Mas antes de eu chegar até esse trabalho, eu passei por muitas penúrias, mas acreditando que Deus um dia faria um milagre. Eu trabalho 3 dias por semana com carteira assinada, trabalho numa loja de móveis, só trabalho, pego de 5 da manhã, largo de 2 da tarde, só 3 dias por semana. E Deus me honrando. Não tem leitura, nunca trabalhei de carteira assinada e faz 6 anos já. Não é que Deus me colocou naquele lugar. Quando alguém queria fechar a porta, e eu disse: Senhor, se for o teu tempo, feche. Aí alguém disse assim: não, vai ficar do jeito que eu quero que esteja. E eu estou lá até hoje. Por quê, irmãos? Porque quando a gente acredita que Deus é o Deus, ou quando a gente quer fazer para o Senhor e renuncia aquilo que vai nos trazer prejuízo, aí a gente diz: Senhor, porque eu sempre dizia assim ao Senhor: Senhor, se eu tiver um trabalho que for para me tirar da tua presença, então pode me dar fumo e ovo todo dia. Se de vez em quando quiser mandar uma salsicinha com olho, eu também aceito. Mas eu não quero trabalho nenhum, Senhor, para me tirar da tua presença, Deus. E Deus me honrou. Aí o diabo é tão sujo, que veio alguém e disse assim: ó, eu desempregada, meu marido também. Olha, tu não quer trabalhar no colégio não, é todo dia vai assinar a tua carteira, tu vai ser a zeladora lá, agora tu vai pegar de 6 da manhã e largar de 6 da tarde. Eu disse: quero não. 6 da manhã, 6 da tarde, quero não, porque eu não quero ficar sem estar na presença do Senhor. Trabalhar em colégio, trabalhar realmente o dia todo. Isso, irmãos, quando foi com 15 dias, aí Deus abre essa porta para mim, porque eu rejeitei, disse: Deus, quero não. Deixa eu comer no ovo, deixa eu comer no salsicha, deixa eu comer bebendo água, mas que o teu nome seja glorificado. E hoje, irmãos, trabalha eu e trabalha meu esposo, e nós estamos trabalhando. Graças a Deus, em abril ele já se aposenta, não é? Então nós estamos louvando ao Senhor, porque tem coisas que precisamos renunciar para estar na presença da face do Senhor, adorando a Ele e buscando a Ele. Porque às vezes, irmãos, a gente não quer sair do evangelismo, mas trabalha o domingo todo para o homem, às vezes por causa de R$100,
fazer. Aí Deus diz assim: eu quero te dar a vida toda, e tu só precisa de um bico e deixa a minha obra, não é? Então, creia no Senhor. Deus te chama para uma grande obra, e esta obra está renunciando a nossa vontade para fazer a dele. É a dele. Pecou, vai lá no altar, confessa, se arrepende e vai ter perdão. Se humilha na presença do Senhor e vai ter perdão. Eu sei que não é fácil, porque pastor Leandro, ele sempre está. Parece que antigamente o povo desejava ouvir a palavra. Se você for ver lá no livro de Esdras, de Neemias, você vai ver o povo chorando, porque fazia tempo que o Torá, naquele tempo era o Torá, não era aberto. Aí o povo chorava, e no dia que Esdras resolveu, em um sol muito quente e escaldante, abrir o Torá, todo o povo se prostra e chora, porque eles iriam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nesses últimos dias tem sido rejeitado por muitos, mas o Senhor diz, aleluia, que Ele é e sempre será o verbo vivo da vida. Da vida. Então, irmãos, não era preciso tanta criação, não é? Campanhas e mais campanhas para que o povo escuta. E Leandro chama alguém, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde, porque não é fácil dirigir um povo, são cabeças diferentes, não é? E nesses últimos dias eu estava dizendo lá numa reunião que eu tive com as mulheres, e eu disse assim: existe, Deus é o líder, depois vem o pastor, depois vem a líder que lidera a união. Mas eu disse assim: olha, a gente precisa entender que todos nós vivemos debaixo de uma liderança. Liderança. Só que muitas vezes nas regiões espirituais há uma guerra, há uma batalha, e muitas vezes a gente não quer obedecer o que está na palavra. Eu disse assim: se eu fosse dizer assim, cada um vai me dando uma ideia aí do que a gente vai fazer no meio das mulheres. Se eu abrisse espaço para isso, cada um tinha um pensamento diferente. Por isso que Salomão diz assim: Senhor, me dá sabedoria para dirigir o teu povo. Então nós que lideramos não podemos fazer isso, abrir esse espaço, porque você vai ficar ouvindo e no fim de tudo você não faz nada. Mas quando você diz assim: Senhor, fala que eu te escuto, Ele diz: faça assim, e quem não quiser, deixe comigo que eu opero. Aleluia. E quem não quiser obedecer, deixe comigo que eu sou o Senhor. Aleluia. Então que esta noite seja uma noite de reflexão. Escute o que Deus disse para Salomão na resposta de oração. Ele está dizendo para esta igreja: aleluia, seja obediente. Quem é obediente a Deus é obediente ao ministério da igreja. Quem é obediente a Deus é obediente ao líder que está à frente. Quem é obediente a Deus é obediente quando entra pelas portas, entra como adorador. Quem é obediente espera ouvir de Deus resposta. Então não saia daqui pensando assim: senão não era isso que eu queria ouvir. Você vai ouvir muita coisa lá na frente, que a campanha ainda continua. Mas eu quero dizer nessa noite: a igreja de Cristo, ela precisa se santificar. Ela precisa se santificar. Nós temos que ser diferentes. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Somos passageiros, estamos passando. Eu e você tem que ser cura para esta geração. Nós temos que ser a igreja que transmite cura para esta geração. Vivemos um tempo muito bom, irmãs, de uma geração que orava. Era a geração que não tinha internet, era a geração que não tinha zap, era a geração que não tinha nada, mas tinha joelho no chão e desejo de oração. Via a palavra de Deus se cumprir. Você não precisava estar direto no telefone para receber notícia, porque quando você chegava em casa, o anjo já tinha chegado e resolvido a situação, porque tinha joelho no chão. Aleluia! Aleluia! É mais fácil hoje vir para a igreja sem a Bíblia do que sem o celular. Não estou dizendo, irmãos, que celular não é bênção, nem recriminando ninguém. É bênção, mas há momento para tudo.
Antigamente as mensagens não precisavam ser tiradas da internet, porque se orava com a Bíblia aberta, joelho no chão, a boca no pó, e dizendo: Espírito Santo, me revela a mensagem. Espírito Santo, o que é que a tua igreja precisa? Aleluia. Mas Deus, Ele é fiel, e Ele ainda tem levantado homens e mulheres para buscar a sua face, né? Ainda tem levantado homens e mulheres neste lugar para buscar a sua face. E que nunca esqueça, buscar a face do Senhor é a melhor coisa que fazemos nestes últimos dias. Que Deus continue abençoando esta igreja, a vida do pastor Leandro, não é? Sua esposa, sua família, os jovens deste lugar. Eu já trabalhei com jovem e já fui para muitas vigílias de jovem e de oração de jovem, e via Deus usar jovem, porque Deus, Ele usa jovem, Ele usa mulher, Ele usa o homem, Ele usa jovem, Ele usa criança. E nesses últimos dias a gente precisa estar buscando a face do Senhor. Que Deus abençoe a igreja de Cristo. Glória mais forte, glorifica Jesus por esta palavra. Deus, nesses últimos dias, tem nos convidado a sua noiva, convidado a sua igreja para um relacionamento mais estreito, para um relacionamento mais íntimo, para um relacionamento mais profundo com Ele. E só se tem esse relacionamento quando nós temos uma vida pautada na oração. Que até o término deste trabalho a gente possa criar este hábito de gastar mais tempo na presença do Senhor. Pior é que a gente perde tempo com tanta coisa, e Deus nos esperando no secreto, querendo falar conosco. Mas que nesta noite eu e você possamos refletir acerca desta palavra e pensar como é que está a nossa vida espiritual. Será que nós estamos no automático? Será que nós estamos no ativismo religioso? Ou simplesmente deixando o tempo passar? Que eu e você possamos sair daqui refletindo como está a nossa intimidade com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus por esta noite, agradecer a toda a igreja que tem permanecido firme e forte neste trabalho. A gente sabe que é um trabalho cansativo, né? Alguns irmãos vêm do trabalho, outros, né, estão vindo já da escola, mas louvado seja Deus que a igreja tem entendido a importância e a necessidade de estar aqui junto conosco neste trabalho em nome de Jesus. Quero agradecer também a nossa irmã Josedilda, a minha dirigente Eliane, a todos os irmãos que têm cooperado com este trabalho. Dizer aos irmãos que amanhã nós estamos na metade do trabalho. Chegamos à metade do trabalho, a quarta noite, estará conosco o pastor Anderson Santana, vindo do Morro da Oração, vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus. O jovem Miguel vai estar cantando. Tem umas caravanas vindo amanhã para adorar a Deus, e eu tenho certeza que será mais uma noite especial que o Senhor tem algo reservado para nossas vidas. Então, convido você, a dar um gás a mais, porque é como uma corrida, irmãos? Quando vai chegando na metade, é necessário haver um esforço maior. Então, se você puder fazer um jejum, que eu sei que faz tempo que você não faz, não tente me enganar. Então, faça um jejum, faça um sacrifício, apresente esse trabalho, ore durante o dia por este trabalho, faça o seu devocional, porque eu creio que até domingo, Deus ainda vai fazer muita coisa neste lugar. Tem alguém que crê junto comigo? Então, glória a Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés, nós vamos orar encerrando. Quero agradecer também a nossos irmãos e médicos que com muito carinho atendeu o nosso convite nesta noite, em nome de Jesus. Queria convidar a jovem Thaís para fazer esta oração nesta noite, agradecendo a Deus por este trabalho, e em seguida a gente dispensa a igreja
com a bênção apostólica. Bem, irmãos, se você ainda não colocou o teu pedido de oração, coloque ainda hoje. Até domingo nós vamos estar apresentando todos os pedidos de oração, né? Sempre à noite. Uma das irmãs da comissão tem levado esta caixinha de oração e durante a madrugada tem apresentado, e eu creio que Deus nos mandará muitas respostas em nome de Jesus. Amém? Quantos mais necessitam de oração? Oremos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por mais uma noite que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, obrigada por Tua presença, por Tua graça, por Tua misericórdia que tem nos alcançado mais uma vez. Deus, permanece conosco nesta noite, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, meu Pai. Senhor, que a gente permaneça com os ouvidos, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, que fique marcado, Pai, na tábua do nosso coração. Deus, vai abrindo a nossa visão cada dia mais, a cada noite. Vai nos dando entendimento, discernimento e sabedoria, Pai, da Tua palavra, Senhor. Pai, que possamos aprender mais e mais contigo. Deus, nesta noite, permanece com Tuas mãos estendidas sobre esses pedidos, Senhor, a qual Tu sabe o problema, a qual Tu sabe a história. Deus, vai tomando providência nesta noite. Senhor, vai agindo, vai trabalhando, Pai, pois a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Deus, permanece, Senhor, libertando, permanece curando, permanece salvando e fazendo a Tua vontade. Deus, permanece com o Teu povo, levando para casa, Senhor, debaixo da Tua presença. Vai nos dando cobertura espiritual, vai nos dando livramento, vai nos escondendo, Senhor, nesta noite. Deus, permanece conosco para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Estenda sua mão, em nome de Jesus. As orações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz: amém. Nos despedimos dizendo: